A gente segue falando sobre esse caso do Banco Master e para aprofundar mais um tema, eu vou chamar aqui quem entende do assunto, que é o especialista em contas públicas, Murilo Viana. Murilo, você sabe que eu quase não te vejo aqui na programação da CNN, meu caro. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com vocês e particularmente aí com você, que nós conversamos muitas vezes por telefone, né? Sim, exatamente. Um prazer falar contigo, Murilo. Eu queria entender, antes de tudo, a sua opinião sobre a atuação do TCU, porque o mercado e também analistas de política, não só de economia, veem, em grande parte, um exagero ali e uma retirada de autonomia da autoridade do Banco Central. Como é que você enxerga essa operação, entre aspas, do TCU em cima do Banco Central, Murilo? Acho que é importante nós dividirmos aqui alguns aspectos da análise, tá? Primeiro, não existe ali um poder absoluto, né? Na democracia nós temos diversos freios e contrapesos e, obviamente, como bem colocou a Thais Herédia, nós temos ali a necessidade de prestação de contas, diversas pelas instituições, de transparência, transparência das ações, a buscar comunicados, quando no caso do Banco Central, que os seus comunicados geram preços, geram, obviamente, a precificações diversas no mercado, então comunicações transparentes, entre diversos outros mecanismos que devem ser implementados. E, de fato, essa prestação de conta ela é contínua. Casos como aconteceu agora, tem transveste ali, né, uma certa uma roupagem por parte da adoção da medida do TCU de legalidade em termos de estamos apenas querendo olhar a cozinha do Banco Central para saber como a decisão foi feita, uma vez que é uma decisão com grande impacto econômico, inclusive para o Fundo Garantidor de Crédito, para o sistema financeiro, entre outros exemplos detalhados pelo TCU. Porém, me parece bastante casuística, uma vez que nós temos acompanhado aí meses a fio a batalha que tem sido essa questão do Banco Master, do ponto de vista do tanto de agentes políticos e institucionais que estão amarrados em torno da agenda do Banco Master, que vem ali na derrocada do Banco Master um risco pessoal muito grande e um risco aí que pode colocar muitas pessoas relevantes da República em evidência negativa. Então, me parece que a atuação do TCU tenta transmitir a ideia de que o TCU está cumprindo ali a sua missão institucional de fiscalizar atos, acompanhar para ver se foi adotada a melhor medida possível. Porém, a argumentação e o momento em que o TCU está adotando isso, me parece, assim como parece para boa parte dos agentes de mercado, e mesmo as pessoas aí das diferentes esferas da República, que é uma situação bastante casuística e determinada a tentar reverter a liquidação do Banco Master e, mais do que isso, de usurpar a autoridade do Banco Central em decretar a liquidação daquele banco. Vale frisar que o Banco Central, mesmo muito antes da atual a lei de independência do Banco Central, o Banco Central já gozava há anos de independência operacional e tem todo um histórico ali de intervenções de instituições financeiras problemáticas, de avaliações de identificação de fraudes e também de liquidações de diversas instituições ao longo dos últimos pelo menos 30 anos, né? Inclusive muitas nos anos recentes. E nunca se levou a uma situação tão gravosa como que tem sido apontado agora. E muitas vezes envolvendo instituições de grande peso na economia nacional e, obviamente, com um impacto ali muito mais substancial sobre as interpenetrações financeiras, tanto com o Estado como com o setor privado. Agora, o que estamos vendo não é uma defesa, de fato, do Fundo Garantidor de Crédito, não é ali um receio dos impactos econômicos advindos da liquidação do Banco Master, mas me parece para boa parte dos que analisam a situação, uma tentativa de resgatar o Banco Master daquela liquidação certa decretada pelo Banco Central.
Você muito bem mencionou que essa ação do TCU dá um ar aí de tentativa de reversão da liquidação do Banco Master. E aí não só a ação do TCU, mas também eu lembro aqui a nossa audiência que quem se envolveu no caso também foi o STF, depois que foi constatado ali pela Suprema Corte que um ator com foro privilegiado estava envolvido em toda essa situação, portanto o caso tem que partir para o STF. Eu te pergunto, no fim das contas é possível, você acredita que é viável e que isso pode acontecer, uma reversão da liquidação do Banco Master pode ressuscitar aí, Murilo? Mesmo antes do STF, vale lembrar que ali no auge quando explodiu a questão mesmo do Banco Master, houve também uma tentativa do Congresso Nacional, de importantes lideranças do Congresso Nacional, com apoio expressivo de deputados e senadores que buscaram ali frear, na verdade, obrigar o Banco Central a sancionar aquela operação envolvendo o Banco de Brasília e o Banco Master, ou seja, a gente está tratando de algo que vem de diferentes vertentes das instituições do Estado brasileiro, que demonstra que é algo bastante, no mínimo, complicado, digamos assim, para fazer a análise, né? Agora, avaliar a probabilidade de fazer a reversão da liquidação é difícil, uma vez que canetadas ali de determinados ministros, uma inversão mais assertiva por parte do Tribunal de Contas pode gerar um ruído bastante grande do ponto de vista até de haver uma reversão. Agora, esse tipo de medida é uma medida também considerada bastante extravagante, né? Quando a gente olha, você bem comentou aí da carta, da nota divulgada por uma boa parte das instituições financeiras brasileiras, também as diversas reportagens que diuturnamente saem na imprensa mostrando o entrelaçamento da instituição financeira, os créditos podres originados pela instituição, entre outros escalabros ali envolvendo as finanças da instituição e também o tamanho do rombo que uma instituição desse porte vai gerar no FGC, ainda que o FGC consiga, obviamente, suportar e deve conseguir suportar, sim, com todo o recurso do fundo garantidor, o pagamento daqueles que têm o direito aos recursos do fundo, quando a gente olha isso, há uma pressão muito forte por parte da opinião especializada, da mídia, por parte de outras instituições privadas e públicas, para que esse processo não seja revertido. Do ponto de vista do Banco Central, seria, obviamente, algo bastante, no mínimo, inusitado, algo que poderia trazer e deve trazer riscos, não só para o caso Master, mas servir de precedentes para demais investidas, seja do Congresso Nacional, seja do Tribunal de Contas da União, seja do Judiciário, em cima de determinadas ações do Banco Central, e, obviamente, isso não coincide com os interesses da estabilidade financeira e que muitas vezes, para defender a estabilidade financeira, a ação tem que ser imediata, tem que ser rápida, né? Então, isso leva a uma deterioração da perspectiva dos agentes nacionais e internacionais em relação à capacidade de manutenção da solidez financeira e da solidez institucional do Brasil. Eu vou encaminhar aqui a nossa entrevista para o final, mas eu tenho uma pergunta antes. Nós conversamos com algumas fontes ligadas ao Banco Master. Essas fontes argumentam que a liquidação do Banco Master não fazia sentido naquela época ali pelo Banco Central, porque o Banco Master teria feito um acordo de compra que iria honrar então com os seus compromissos financeiros. É isso que o TCU pode constatar, Murilo? Então, o que acontece é que o próprio balanço do Banco Master não é confiável, né? Então, o que o Banco Central desvendou é o surgimento de diversas operações aparentemente legítimas de crédito ocorrida ali com o Banco Master, mas que, na verdade, foram operações fraudulentas. A gente não está falando ali de poucas dezenas de milhões de reais, o que já seria grave. A gente está falando de dezenas de bilhões de reais. Então, assim, tem operações ali de 12 bilhões de reais fraudulentas com possibilidade de diversas outras operações, no mínimo, com grau de transparência bastante questionável. E aí acende um alerta, né? Com esse grau de fragilidade das informações financeiras, das informações prestadas pela instituição para a autoridade monetária, também o Banco Central acaba vendo ali um risco grande de outras operações dessa instituição
também estarem ancoradas ali em algo sem pé nem cabeça, né? Algo não sólido, o que torna, quando a gente olha para a deterioração do patrimônio líquido do Banco Master, olha para a grave situação financeira de liquidez do Banco Master, e ainda todos esses escândalos envolvendo operações de crédito fraudulenta, não me parece haver um caminho diferente para essa instituição do que aquela que foi adotada pelo Banco Central. Obviamente, no momento de calmaria, é de se discutir se o Banco Central também não demorou a atuar no caso do Banco Master, uma vez que na imprensa em geral e também nos corredores e na boca fina, digamos assim, dos operadores de mercado, há anos se aponta que o Banco Master oferecia ali taxas incompreensíveis de rentabilidade de suas operações de CDB e fazia investimentos, no mínimo, questionáveis ali, com baixíssima liquidez e bastante questionáveis frente a toda a estrutura de depósito que o banco se lançava a captar no mercado. Obviamente, também há espaço para discutir depois o tamanho do patamar garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, quais operações podem ser a garantida, também uma maior fiscalização do Banco Central em relação a essa geração de crédito público. Quero lembrar que não é de agora só que temos operações fraudulentas sendo realizadas por bancos médios. Nos anos 2010, várias instituições financeiras de médio porte caíram diante de fraude ali de operações de crédito consignado, em venda de carteira de crédito consignado para grandes instituições. Ou seja, isso tudo faz parte de uma agenda que deve ser tocada pelo Banco Central, em parte pode ser tocada pela Comissão de Valores Mobiliários e, obviamente, também merece ali atenção para ser aprimorado do ponto de vista técnico, caso tenha ocorrido uma demora na atuação do Banco Central. Mas, sem dúvida alguma, a atuação do Banco Central agora é numa direção correta e é preciso defender a institucionalidade monetária e financeira brasileira. Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da GO Associados. Muito pano para manga esse assunto ainda. Espero contar com você numa próxima. Murilo, muito obrigado. E eu que agradeço. Um abraço.